Bom dia, seja bem-vindo a mais uma live. Nossa live sempre é à noite, a partir de 20 horas, mas toda sexta-feira vai ficar sendo pela manhã. E sejam bem-vindos, bom dia, Deus abençoe. Como eu sempre falo, Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Que Ele possa dar sabedoria, que vocês possam ter a certeza, sempre tenham essa certeza, que não estão sozinhos. E que essa tempestade, eu não sei em qual área da sua vida ela está afetando, ela está devassando, mas lembre-se, tempestade não dura para sempre, então ela vai passar. Então, nossas lives está sendo muito no sentido e com os temas dos bolos, porque eu sei que os meus bolos são presente de Deus para a minha vida e para a vida de vocês. Mas antes sempre de cada live falando qual o tema que eu vou falar, eu sempre gosto de colocar palavras de incentivo a vocês, palavras de motivações, porque a gente às vezes precisa sim. Porque às vezes o dia começa nublado e a gente precisa que o sol brilhe, porque existe um sol dentro da gente. Eu sempre falo, quando eu vou caminhar ainda tá aí meio escuro, mas eu vejo aquele vermelhidão que é o sol ali. E às vezes o dia tá nublado, mas eu sei que o sol tá ali e de repente o sol começa a brilhar. E é assim na nossa vida. Tem dia que tá nublado, com problemas, com várias coisas que a gente passa e de repente a gente começa a brilhar. Porque existe um brilho, existe uma força dentro da gente extraordinária, que só pertence a gente e basta a gente deixar que ela transpareça. Gente, eu queria falar muito, eu sempre falo muito sobre fé. A gente fala tanto sobre fé e às vezes a gente não coloca nossa fé em ação. Porque na Bíblia diz que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a certeza das coisas que se espera. E às vezes a gente tem um sonho, mas será que a gente está colocando fé? Porque a fé é acreditar naquilo que ainda não está se vendo, naquilo que não está produzido. Às vezes a gente tem um desejo muito grande de conseguir algo, então é exatamente isso, coloca fé, porque você não está vendo naquele momento, mas vai acontecer. E é exatamente isso que você tem que ser na sua vida e no que você for falar. E lembre-se, escuta só a voz de Deus. A voz de Deus vai te dizer sempre que você é capaz e que você pode. A voz do lado vai sempre dizer ao contrário, que você não é capaz, que você não tem dinheiro, que você não pode, que você não tem tempo. Mas lembra-se, você é capaz sim. Existe a dificuldade? Sim, em tudo existe a dificuldade. Mas a gente precisa ver além. Então veja além. Então vamos lá. O tema de hoje é sobre medidas. Então assim, essas minhas lives estão sendo para pessoas que querem, tipo, começar a fazer os bolos para sua alimentação ou a alimentação do seu filho. E também para quem quer vender. E eu fico muito feliz quando eu uso essa palavra, as pessoas querem vender os bolos by Jane Felinto para renda, para aumentar a renda. E isso me deixa cheia de gratidão, porque eu sempre digo a vocês que as receitas do bolo são nossas, são presente de Deus na nossa vida. E então é basicamente isso. E quando eu venho falando sempre a vocês sobre sonho, que eu coloco os meus bolos, mas eu quero dizer que o sonho na vida de vocês talvez seja outro, mas eu quero que vocês acreditem nele, quero que vocês coloquem fé nele. Vocês precisam colocar fé e ter a certeza que as coisas podem acontecer. Precisa de uma ação nossa. Qual ação? A gente vê o que quer, o que deseja e procurar saber o que a gente precisa fazer para alcançar. Lembre-se, sonho sonhado é apenas sonho. Sonho tem que ser conquistado. Bom dia, Ivone. Bom dia, todo mundo. Sonho precisa ser corrido para ser conquistado. Então, acredita em você. Muitos vão dizer que você não é capaz, mas você é sim. As circunstâncias vão dizer que você não é capaz, porque as circunstâncias nos causam medo, mas você é capaz. Porque você precisa ver além. Você precisa... Aí você faz, eu já tenho 30 anos e ainda não tenho algo pra mim, eu já tenho 20 e tantos anos e não tenho. Eu me refiz aos 40. O tempo de Deus na minha vida foi começar aos 40. Eu tive toda uma caminhada até me refazer. Então nunca é tarde.
Sempre é tempo de recomeçar. Recomece quantas vezes são necessárias. Ah, Jane, eu tive um sonho, conquistei, mas não deu certo. Recomeça. Tem outros sonhos. Recomece. O tempo de Deus na minha vida é diferente do tempo de Deus na tua vida. Os sonhos de Deus na minha vida é diferente dos sonhos de Deus na tua vida. E eu quero te dizer uma coisa. Quando você estiver sonhando, ora para que os teus sonhos sejam alinhados aos sonhos de Deus na tua vida. Porque quando isso acontecer, o alinhamento, que o sonho de Deus for o mesmo que tu tá sonhando, vai abrir porta onde não tem parede. Quando tu imaginar que não vai conseguir, aí, de repente. Porque Deus é o Deus do de repente. Sabe por que Deus é o Deus do de repente? Porque a gente não sabe o tempo dele na nossa vida. Então acredita. E vamos ao tema da live. Medidas. Ontem, quem assistiu minha live, eu mostrei sobre os utensílios básicos que você deve ter para começar ou a fazer bolo em casa ou a fazer bolo para vender. E hoje, e as medidas, porque às vezes a gente faz uma receita e deu errada a receita, Jane. Ficou seco, ficou molhado demais, líquido, não cozinhou direito. E às vezes é exatamente a medida. Por quê? E eu vou dar um exemplo. Minha medida, eu botei, gente, eu tô fazendo essa, olha, improviso. Não espere você ter um lugar só para fazer suas lives ou só para fazer seus vídeos. Se você quer começar na internet, faça com o que você tem em casa. Sabe onde é que tá o meu celular? Na minha janela. E todos os utensílios que eu vou usar aqui tá na janela. Eu tô até tendo cuidado para não cair, né? Ó, essa é a xícara que eu uso. Essa é a minha medida. Eu sempre uso ela. Até eu falei ontem que eu tenho umas que tá quebrada a asa e eu coloquei dentro do recipiente que eu coloco as farinhas. Essa tem 200 ml. Minha xícara é 200 ml. Então, assim, todas as vezes que nas minhas receitas eu coloco uma xícara de aveia, uma xícara de farinha de arroz, essa daqui de 200 ml. E às vezes em alguma receita que você vai olhar, vai ter assim, 200 ml de leite, 200 ml, 30 ml de tal coisa, né? Essa é minha 200 ml. Ai, Jesus, tem que organizar aqui para não quebrar, porque Deus me livre. Essa outra xícara que eu tenho, que possa ser a que você tem em casa, ela só tem 100 ml. Para você ver, 100 ml. Se você fosse olhar apenas uma xícara e colocar 100 ml. Essa daqui, aí o bolo vai ficar pequenininho ou o bolo vai ficar seco. Essa minha aqui tem, olha mesmo o tamanho dela, tem 250. Então já tem xícaras de 3 tamanhos. Existem outros tamanhos. Essa daqui, 200, 250 e 100 ml. Gente, eu vou colocar aqui no cantinho para não quebrar, porque se quebrar é prejuízo. Tenho esse medidor, que aqui vem gramas, ml, que é bom você ter em casa. Mas o que eu indico para você, porque é um custo-benefício, não é caro e que você pode ter e encontra com facilidade lá no Casa Tudo, ó. Eu acho que foi R$7, R$8, alguma coisa, ó. Vem com várias medidas, ó, como é bonitinho. Aí, aqui vem, ó, vem um cubo, 250 ml, aí vem 200 ml, 180, 125. Então, você consegue fazer isso. Ou então, vamos dizer, você tem uma xícara em casa. Você pega uma medida ou desse, aí vai olhar quanto sua xícara tem. Aí depois fica usando a xícara. Mas é bom você saber as medidas, para que sua receita não dê errado. Porque às vezes, assim, medida é muito interessante, porque vamos dizer, tem seguidoras minhas que dizem assim, eu digo isso porque ao longo do tempo que eu venho fazendo bolo, eu venho aprendendo com os erros. Então, vamos dizer, tem seguidora minha que diz assim, Jane, meu bolo não cresceu. Ou, Jane, meu bolo aumentou no forno, ficou bonito, quando eu tirei e esfriou, ele murchou. Tenho certeza que tem gente que vai dizer que já aconteceu. Ou meu bolo rachou, ou meu bolo deixa eu ver que outra coisa que não acontece. Tipo, que às vezes o bolo não dá certo. O bolo é meio que solor, que se diz. Isso vai muito pela medida do fermento
ou pela temperatura do forno. Gente, quando eu digo assim, meu forno está pré-aquecido, sempre coloque o seu bolo quando o forno já estiver pré-aquecido. E como é esse pré-aquecido, Jane? A 180 graus, aproximadamente 10 a 15 minutos. Ele já tem que estar lá de 10 a 15 minutos. Aí, como é que eu geralmente faço? Eu começo a fazer meu bolo. Antes de começar a fazer o bolo, eu já ligo o forno. Porque aí ele já vai pré-aquecendo enquanto eu tô fazendo o bolo. Aí isso, vou fazendo o bolo e depois eu coloco. Sobre o fermento e o bolo murchar. O bolo cresce e murcha. É a quantidade. Às vezes a gente quer botar mais fermento para que o bolo cresça. Só que, vamos dizer, uma colher de sopa de fermento é a medida. Aí você vai colocar mais, ela bem cheiona. Aí o bolo vai crescer, que às vezes chega até derramar. Só que ele vai ter que chegar ao ponto que é para ficar. Então, por isso que ele cresce e ele vai e dá aquela murchada. Isso é normal. Às vezes acontece até comigo, quando eu erro na medida. Por isso que é bom aquelas medidinhas de colher, porque eu acabei esquecendo de trazer para vocês. Porque vocês têm a noção da medida de uma colher. Então, se é uma colher, coloque uma colher. Então, assim, isso são coisas que acontecem, um erro que a gente tem que aí, ai meu Deus, a receita não deu certo. Teve uma seguidora que disse assim, Jane, teu bolo de milho, que é um dos meus bolos mais reproduzidos, é o bolo de milho e o bolo de banana. Eu acho que é recorde, são esses dois bolos. Aí ela disse assim, Jane, eu fiz, aí ficou muito líquida a massa. Eu fui e coloquei mais 3 xícaras, olha mesmo, uma xícara de flocão. Ela colocou mais 2, aí foi 3 xícaras de flocão. Aí o bolo ficou seco. Claro, porque se a receita é uma xícara, às vezes assim, é óbvio que às vezes o ovo é maior e você coloca um pouquinho a mais, mas você tem que ter aquela noção de olhômetro. Mas se eu digo uma xícara, é uma xícara, a massa vai ficar líquida. A massa do bolo de flocão, ela é uma massa líquida, não é aquela massa fofa, não. De um bolo o bolo de amendoim, é aquela massa mais sequinha, mas ela fica molhada, porque o amendoim, ele tem um óleo, então vai sair o óleo quando tiver no forno. Então, assim, a massa de flocão, ela é uma massa líquida. Então, assim, se ela botou mais 2 xícaras de flocão, o bolo vai ficar seco. Porque na receita era apenas uma xícara. Então, assim, vocês têm que ter cuidado com isso também. Pronto, uma dica. O bolo de chocolate. Se eu estou usando, eu até falei já isso numa live, se eu estou usando o cacau 50%, ele dá uma consistência. Se eu vou usar o cacau 100%, ele dá uma consistência totalmente diferente. Porque o cacau 100%, ele engrossa a massa, ele deixa a massa mais seca. Então, assim, eu tenho, que às vezes a pessoa diz, Jane, minha massa ficou dura. Quando você for usar, isso eu tô dizendo para o bolo de chocolate. Quando você for usar o cacau 50%, é a medida que eu digo. Se você for usar o 100%, ele vai endurecer. Aí você coloca mais um pouquinho do líquido que você tá fazendo. Seja o leite de coco, seja o leite integral, seja o leite de amêndoas, o que você vai estar fazendo, vai colocar menos. Outra dica sobre medidas, o bolo com açúcar demerara, geralmente eu coloco meia xícara ou uma xícara. Se você vai fazer, se você é diabético, não tirou o açúcar da sua vida, mas você quer comer o bolo, você vai usar xilitol. Geralmente eu não coloco, eu acho o xilitol mais doce do que o próprio açúcar. Então, quando eu vou usar, presta atenção nessa dica, quando eu vou usar xilitol, eu coloco 5 colheres apenas de açúcar, 5 colheres de sopa de xilitol na minha massa. E dá o sabor assim, fica bom. Quem quiser mais docinho, coloca mais outra colher, mas eu coloco 5. Se eu vou usar uma xícara, se eu for usar o xilitol, eu coloco 5 colheres. Então, são essas diquinhas que, assim, eu quero passar pra vocês que, assim, dá uma diferença muito grande. Oi, Fabiola, amiga. Dá uma diferença muito grande quando você vai fazer a receita, que é essa diquinha. Sobre o bolo de bagaço, que me perguntaram aí. Pode me fazer pergunta que eu vou responder. Sobre o bolo de bagaço. O bolo de bagaço, ele fica... Bagaço de milho, gente, que a gente faz a canjica e sobre aquele, quando você peneira sobre aquele bagaço, aí eu faço um bolo. Ele fica como se fosse uma pamonha. Ele nem fica fofo, fica um bolo meio ligado.
Os bolos que levam muito farinha de aveia, fica um bolo meio ligado. Porque a farinha de aveia, como quando a gente vai fazer papa, ela dá ligamento. Então, assim, o bolo de banana é um pouco ligado, ele não fica fofinho. O bolo, deixa eu ver qual é outro bolo que só leva aveia. O bolo de banana é o que mais, assim, eu sinto que ele fica mais ligado. E meus bolos, ele não é aquele bolo que cresce. Ele é aquele bolo que fica um tamanho bem bacana. Ele não é aquele bolo tipo como um bolo de trigo. Um bolo de trigo fofo, o bolo de trigo cresce, né? E os meus bolos, eles não crescem tanto. E às vezes as pessoas, já não cresceu. Aí o que é que você vai fazer? Coloca numa forma menor. Porque a medida de um meu bolo não é um bolo tão grande. Então, se você colocar numa forma grande, que era como se fosse de trigo, geralmente, olha, para você ver as medidas. Um bolo de trigo, você geralmente coloca de 3 a 4 xícaras de trigo. Nos meus bolos, a maioria são 2 xícaras de alguma coisa, ou de farinha de arroz, ou farinha de aveia, 2 xícaras. Então, não pode ser na mesma forma. Você tem que reduzir a forma para que ele fique bem bonito. Se ela tá dizendo que o bolo de bagaço dela ficou seco, talvez que quando você foi fazer sua canjica, você tirou todo o leite do milho. Tipo, você passou várias vezes na água. Aí ficou sem o gosto, entendeu? Porque assim, quando você vai fazer que você quer usar o bagaço, você vai peneirar só uma vez. Aí você tira uma xícara, se quiser peneirar mais, aí peneira com o restante. Porque como é o bagaço, se você peneirou para fazer sua canjica várias vezes, ficou sem nada. Aí meio que eu acho que até um gosto de água deve ter ficado seu bolo, além de seco. Não sei te dizer, mas eu creio que sim. Então assim, quando você disser assim, vou fazer o bolo de bagaço, a primeira peneirada, você faz o bolo, você peneira, aí já tira aquele bagaço, porque é só uma xícara, você tira. Aí depois peneira o restante para fazer sua canjica, entendeu? Mas assim, se você peneirar muito, ele vai tirar todo o amido que se diz. Aí vai ficar com um pouco gosto de água, não sei se o seu ficou. E quiser mais perguntas, gente, vamos interagir, vamos colocar os coraçãozinhos para saber que vocês estão interagindo comigo, que vocês estão gostando da live. Essa live é para vida de vocês, porque ou é pro seu dia a dia, ou é para que você venha vender os bolos by Jane Felinte, vai ser by você, porque vai ser seus bolos. Lembre-se que as receitas dos meus bolos são presente de Deus para nossa vida. Ficou bagaço mesmo, ela tá dizendo. Isso mesmo, ficou sem gosto, porque você tirou totalmente o amido do bagaço do milho. Então, quando você for fazer novamente, amiga, faz exatamente isso que eu tô te dizendo. Tira, passa uma vez na peneira, aí ficou aquele, porque você pode ver que ele ficou ainda bem verdinho, aí faz o bolo. Aí depois, com o restante do bagaço, você passa de novo a água ou leite para fazer sua canjica. Alguém quer saber mais de alguma coisa? Ai, gente, eu tô amando nossa live, nossas conversas, saber que vocês estão interagindo e saber que vocês estão gostando. Vocês não têm noção da quantidade de direct que eu recebo, de depoimentos. Teve até uma esteticista, acho que eu postei o comentário dela, o depoimento dela, que ela, com a pandemia, que as pessoas não foram, ela começou a vender os bolos e hoje ela tá com as duas coisas. Ela faz a massagem e vende os bolos. Isso é muito bom, fico muito feliz. Deus abençoe vocês grandemente. Segunda-feira, lembrando, segunda, terça, quarta e quinta, as lives são a partir das 20 horas. Na sexta-feira eu faço pela manhã. Amiga, que bom que você tá amando minha receita. Eu vou trazer mais receitas salgadas pra vocês, colocar mais alguma coisa. É porque o tempo passa tão rápido, a semana passa tão rápido. Quando é segunda, de repente é sexta e é bem... Mas glória a Deus por isso. Fiz ontem o bolo de batata doce, ficou muito bom, que bom. O bolo de batata doce, pra quem já fez ou não fez, é como se você estivesse comendo pé de moleque. Exatamente, porque às vezes a minha medida, a minha xícara é diferente da sua. E às vezes você vai colocar e meio que vê... Quando a xícara bate, tipo assim, minha xícara é igual à sua, dá certo. Amei sua dica do triturador manual. Amiga, olha, esse triturador manual é muito maravilhoso, porque, tipo, meu processador, ele queimou, né? Então, o manual tá, assim, salvando a minha vida. Então, gente, Deus abençoe grandemente.
Aqui, qual a farinha que você mais indica para substituir? Todos os meus bolos eu não uso farinha de trigo. Eu não uso farinha de trigo na minha vida. Quem tá começando a me seguir agora e não sabe, eu fiz um voto a Deus de nunca mais comer farinha de trigo. Então, assim, mas pedi a ele para que me desse sabedoria de fazer as receitas. Então, as minhas receitas não tem farinha de trigo. Então, qualquer bolo que você quiser, você vai saber que vai substituir a farinha de trigo convencional. Então, você pode escolher bolo de cenoura, de chocolate, de abacaxi, de ameixa, de amendoim, de banana. Gente, como tem bolo. Então, vocês não podem dizer assim, ter desculpa de dizer quero comer um bolo de ameixa e não vou fazer. Porque tem abacaxi, tem tudo. Sim, o pudim sem leite condensado. Tá vendo? Que bom. Gente, eu lembro quando eu fiz o pudim sem leite condensado pela primeira vez, aí Mo comeu, experimentou e disse, é mentira, você colocou leite condensado, eu quero que você faça eu olhando. Vocês acreditam? Porque é tão assim, é igual, você não percebe que não tem leite condensado, que você disser assim a uma pessoa, a pessoa nem... Ai, que bom que você arruma a sua casa com prazer especial. Que Deus abençoe. Quando a gente coloca, a gente já começa a arrumar a nossa casa. Isso é em tudo na nossa vida. Quando a gente começa a arrumar a nossa casa com amor, se torna mais leve. Porque serviços de casa são serviços cansativos. Mas se você começa a fazer, dar prazer, começando a agradecer, se torna mais leve. Isso é na sua vida. Bom dia, Cacau. Se você trabalha em um lugar que não é o seu sonho, começa a agradecer a Deus. Começa a dizer, Deus, obrigado por esse trabalho, que eu sei que breve o Senhor vai me proporcionar o que eu amo. Porque gente, você ir para um lugar que você não quer, aí você fica mal-humorado, você fica com cara feia, não faça isso. Agradeça a Deus. Porque breve, talvez de repente, acontece algo na tua vida. Então vai agradecendo para ficar mais leve. Porque quando você traz um peso, uma carga negativa para cima de você, tudo se torna pesado. Mas quando você começa a agradecer, se você for para um emprego, aí você não vai assim não. Ah, meu Deus, e de novo? Não, você vai assim, graças a Deus, tô indo trabalhar, final do mês vou pagar minhas contas, vou comprar algo que eu quero. Do meu jeito é na casa, se você for. Porque antigamente eu fazia assim, gente. Eu trabalhava, estudava. E no final de semana eu tinha que arrumar a casa. Eu fazia, meu Deus! Fui ter que arrumar uma bagunça, só tem eu queria ter condições para pagar uma pessoa. Hoje, eu arrumo minha casa e digo, Senhor, obrigada. Obrigada porque eu tenho essa casa, porque foi um sonho do Senhor realizado na minha vida e foi um sonho meu alinhado ao teu. Obrigada por isso e as coisas se tornam mais leves. E eu arrumo a minha casa com todo prazer. E vocês percebem isso, eu acho que eu consigo demonstrar o amor que eu sinto. Se tornou mais leve. O leite em pó pode ser o zero lactose? Pode sim. Quando você for fazer alguma receita minha que leva leite, uma xícara de leite, você pode colocar 6 ou uma xícara de leite em pó e colocar uma xícara com água. Aí faz a mistura e vira o líquido. Aí você já tem que diminuir o açúcar, porque geralmente o leite em pó ele tem o açúcar. Aí você diminui para que não fique tão doce. Essa é uma dica. Sim, o bolo leva 2 xícaras de trigo. Lembrando, farinha de arroz, ela deixa um bolo um pouco seco ou esfarelado, como se diz. Ela não é como a de trigo que meio que liga. Você pode ver, a maioria dos meus bolos que contém farinha de arroz, eu coloco outra farinha. Tipo, o bolo de chocolate tem 1 xícara e meia de farinha de arroz e 1 xícara de farinha de aveia, para que a aveia ligue um pouquinho. Porque se você, às vezes, só colocar farinha de arroz e meio que fica esfarelado. O meu bolo, Kátia, amiga. Kátia é uma das minhas seguidoras que se reinventou nessa quarentena. E ela eu acho que eu até falei sobre ela. Ela era vendia doces e foi para uma cidade totalmente diferente e viu, e Deus mostrou a ela e vem revelando a ela que ela tem que começar a vender bolo, não é isso, Kátia? Diga um sim. Vender bolo. E uma vez ela de repente ligou na minha live e eu tava falando exatamente isso, que os bolos podem ser o seu recomeço. Aí ela vai começar, já fez até uma arte. Que Deus abençoe e prospere no seu sonho, Kátia. Deus abençoe grandemente sua vida.
Aí pronto, gente. Aí a farinha vocês têm que ter cuidado nisso. Se vocês querem substituir a mesma receita de um bolo com trigo e usar o bolo de milho ou com a farinha, vocês têm que colocar outra farinha para que ele dê uma ligadinha. Aí pronto. Mas a maioria dos meus bolos, a maioria não, todos os meus bolos são sem trigo, que são receita, vamos dizer, um bolo de cenoura, que você fazia com trigo. Vai fazer minha receita sem o trigo, que aí você consegue, porque eu já fiz o teste e dá certo. Gente do céu, essa live hoje tá mara. Aí, Kátia falando. Tô muito feliz com a sua história, viu? Muito feliz mesmo. Deus te abençoe. Pois, gente... Muito obrigada por todos os corações, muito obrigada pelos todos os bons dias. Às vezes eu fico olhando e falo o nome de alguém, mas quem eu não falei, sinta-se abraçados, sinta-se beijados. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E eu quero dizer que eu tô aqui para o que vocês precisarem. Conservar alho, coentro. Ai, gente, eu já falei sobre isso que eu boto no congelador, meu coentro. Aí pronto, tá bem? Eu acho que tem alguns vídeos falando sobre isso. Pois bom dia, um final de semana abençoado. Segunda-feira estamos de volta às 20 horas. Beijo!